Olá, eu sou a Lela Lobo e hoje eu vou ensinar vocês o passo a passo dessa mandala, onde eu reaproveitei essa antiga antena parabólica que estava para descarte, tá? A técnica que eu usei foi a do estilo estuco, que é uma técnica bem rústica e em alto relevo. A massa que eu usei foi uma massa bem mais econômica que a massa original. A massa original usa pó de mármore, é uma coisa já mais difícil de encontrar e mais cara. Bom, então aqui eu tô já com a antena, eu passei uma demão da tinta batida de pedra, que é uma tinta usada para proteger parte inferior de veículos, tá? Ela é super resistente, barata e encontra em qualquer loja de tinta. E aqui no nosso caso, ela serve para preparar o fundo para receber a massa, que ela dá bastante aderência. Cobri os buraquinhos onde passavam os fios da antena com fita adesiva e passei uma lixinha fina por cima só para ajudar a colar bem a fita. E depois, então, passei a batida de pedra sobre a fita adesiva. Agora entramos então com a massa de base, que é com uma textura bem rústica. Eu usei aqui uma medida de massa acrílica, uma medida de areia média, 30% dessa medida de fundo preparador para parede, para substituir a água, que ela fica mais firme. A água deixa um pouco molenga, não fica bom de trabalhar. Você observa que com a areia, quando você passa a espátula, às vezes ela forma uns risquinhos, passa uns risquinhos, você tem que ir ajeitando, tirando, é assim mesmo com a areia, tá? Por mais que a gente peneire, ela sempre passa algum grão mais grosso. Depois, então, a gente dá umas batidinhas, depois que espalhou toda a massa, a gente dá umas batidinhas com a própria espátula ou uma colher para formar esses biquinhos. E depois, a hora que der uma secadinha, você vai passar o dedo. Se não sair nada no teu dedo, já pode dar uma arrumada. Aí você pega a própria espátula e dá uma alisadinha nesses biquinhos só para dar uma baixadinha, tá? Então, ela fica com uma textura bem rústica, bem legal. Então, nós vamos fazer a pintura em degradê, tá? Eu achei primeiro o meio da mandala e com o compasso eu tracei 2 círculos para facilitar a pintura, ficando então 3 faixas, o centro, o meio e a parte de fora. Eu usei tinta Chalk da True Colors, 2 cores, a verde Nilo e a floresta negra. Então, comecei pelo centro, como vocês estão vendo, com a verde Nilo. E na faixa do meio eu mesclei as 2 cores, como vocês vão ver agora. Ó, eu peguei a cor do centro e dei uma misturadinha com a outra cor mais escura para fazer a faixa do centro. Você vai pondo perto para sentir se deu uma boa diferença, né? Tem que ir testando. Aí você faz então essa faixa nesse tom um pouquinho mais escuro. Depois a gente vai unir as 2 cores, fazendo um tom entre essas 2 cores para fazer a transição do degradê bem legal. Eu vou usar esse potinho que a gente está usando, eu volto a pôr um pouco da cor mais clara, então, para fazer essa transição. Então, agora eu vou fazer a cor entre essas 2 para fazer a junção, tá? Peguei o que tinha no potinho e misturei um pouco da mais clara novamente.
Então, agora, com a tinta mais escura, a gente vai fazer a última faixa. Coloquei um pouco mais de água na tinta para dar uma diluída, para ficar mais fácil depois para a gente fazer a junção. Agora, então, a gente volta a fazer um tom entre essas duas faixas para fazer essa transição, tá? Então, peguei o potinho que tava com a tinta mais clara e pus essa bem escura, um pouco de água para deixar bem diluído pra gente poder fazer bem bonito. Deixei secar de um dia para o outro para ficar bem tranquilo. Agora a gente vai começar a decorar então essa mandala, tá? Eu fiz aqui um stencil, usei aquele EVA escolar de 1,5 mm e depois em outro post eu vou explicar como fazer os stencils, tá? Então, eu fiz o EVA o stencil do centro e das faixas da lateral. E depois eu usei stencil pronto para os detalhes mais finos. A massa que eu usei aqui é uma medida de massa acrílica, meia medida de gesso, dilui em água, você vai diluindo e mexendo bem para não ficar nenhum carocinho, tá? Tem que ficar bem diluidinho. Aí vai misturando na massa acrílica. E 10% dessa medida você vai pôr cola branca. Eu usei a Cascorês. Depois eu também vou postar certinho a forma de fazer as massas, tá? O nome de cada uma, para que vai usar e vamos fazer o passo a passo também, tá? Para fixar esse stencil, eu usei uma cola própria de stencil, chama Stencil Fix, ou pode ser cola permanente, uma que você passa e ela fica grudentinha o tempo inteiro, pode ser também, tá? Então, você vai passar para ter uma liberdade a mais para poder trabalhar em cima do stencil sem precisar ficar colando borda, né? Nesse caso aqui é importante. Aí ele não vai borrar, fica bem bom. Aqui nessa tinta eu usei também aquela coloração, sabe aquele pozinho? Ou líquido, esse foi o líquido, usei o xadrez nele. Pra já não ficar branco, porque se acontecer no decorrer do percurso dar uma descascadinha, vai ficar o branco aparecendo. Aqui não, a gente já faz a massa no tom que a gente vai cobrir depois, que daí você tem essa garantia também. Então, esse stencil eu que fiz também, usei nas duas laterais.
O bom é que você vai guardando e vai fazendo, cada mandala que você fizer, você pode pôr o detalhe de uma em outra, ela nunca vai sair igual, lógico, mas você pode ir agregando, tendo os stencils guardados. Eu tenho bastante coisa aqui que eu vou fazendo. Dá sempre uma limpadinha na parte que vai ficar colado na mandala, porque às vezes a massa ela entra um pouquinho por baixo. Então, você passa um paninho, um pano meio úmidozinho ali, beleza. Esse rolinho que eu passei em cima do stencil depois, ele tem uma textura, então é para não ficar tão lisinho, sabe? Ele fica assim com uma textura, acho que depois você vai conseguir ver de perto. Agora, com a mesma massa, a gente vai pondo com uma colher mesmo, ou com a espátula. Eu gosto da colher que ela dá um desenho bonito. Você vai fazendo a lateral. Não sei se vocês perceberam, no começo, quando eu passei a massa branca, quando secou, ela fez umas rachaduras na lateral, porque fica muito grossa em algumas partes. Eu não me preocupei, porque depois ia entrar, então, com a tinta, que já dá uma cobertura, e com essa massa. É bem nesse encontro do levantadinho da antena, sabe? Que fez umas rachaduras. E assim ela já cobre automático. Então nem me preocupei em passar mais massa na hora, porque estava seca já. Aqui já cobriu tudo. Deixei dar uma secadinha nessa parte que a gente acabou de fazer. Agora a gente entra então com o stencil que eu já comprei pronto, que é o para trabalho mais fino. Nessa parte eu não passei o stencil fix, que é a cola, porque a gente vai usar esse stencil em toda a mandala. A gente vai fazer as pétalas dela com esse stencil. Então, se faz a cola, é mais difícil de lavar, porque passar entre um e outro agora, por ele ser muito detalhado, tem que lavar, porque ele dá uma borrada por baixo. Outra coisa que acontece é que, como a base é de uma textura rústica, quando você passa o stencil fino, ele não vai ficar perfeito, mas é isso mesmo que tem que ser. O estuco, ele não é perfeito. O bonito dele é isso. Então, a gente vai aplicar com uma espátula mais fininha, né? Procurando nunca levantar a espátula quando tá com a massa, nunca puxar ela para cima, para não, que como ela tá com a massa, pode ser que levante o stencil junto e junta muita massa por baixo, tá? Então sempre vai passando de ladinho assim para funcionar melhor. Aí tira, dá uma lavadinha nele e assim a gente vai fazendo. Cola tudo de novo. Aqui no caso eu fiz nos espaços onde não tem a faixa da lateral, e depois com o mesmo stencil, quando a gente compra esses stencils, ele vem geralmente um pedaço dele à parte, e esse veio. Então eu usei para completar, ó, eu colei o mesmo e vou passar até chegar na faixa, para não passar com esse detalhe em cima da faixa. E depois eu venho só com a parte de lá e faço do lado de lá da faixa, vocês vão entender o que eu tô falando. Ó, aqui do lado de cá você já consegue ver, ó, que eu fiz até a divisa da faixa. Já tô com a parte ali, recortei da mesma base do stencil,
e vou fazer depois essa pontinha de cá. Agora, então, os detalhes em alto relevo, bem discreto. Eu usei o stencil, um pituá e a mesma massa. Fui pegando com o pituá a massa e batendo de leve e formando os detalhes dentro das pétalas. Para a pintura do alto relevo, eu usei a tinta metal ferro da True Colors e pintei também a borda da mandala. Inclusive os detalhezinhos, esse que eu tô fazendo agora, que foi no alto relevo discreto, só para dar um charminho, também pintei tudo de dourado. Depois da tinta agora já seca, eu apliquei uma camada de resina acrílica líquida. Eu usei da Baltec. Ela é bem fina e com acabamento fosco. Eu acrescentei 30% de água nela. Você pode usar também a goma laca, mas como eu uso, geralmente eu trabalho com peças maiores, a resina rende mais, acaba saindo mais em conta. Mas o processo é o mesmo e o final também é o mesmo com a goma laca, tá? A gente espera secar por no mínimo 4 horas, porque depois da resina a gente vai aplicar o gel envelhecedor. E depois do gel envelhecedor a gente passa um pano bem encharcado com água. Se a resina não estiver bem seca, ela pode melar e pode sair. Tá? Então é importante que ela esteja bem seca para a gente poder fazer esse procedimento todo. Bom, agora a gente já esperou o tempo de secagem da resina, então hora de entrar com o gel envelhecedor. Eu usei aqui o cerejeira, mas confesso que eu achei que ficou muito avermelhado, e isso eu não tenho gravado. Depois que eu retirei todo o excesso desse, eu passei o gel tabaco, que deu um resultado bem melhor. Então vai muito do gosto, né? Aplicar por todos os cantinhos, principalmente onde tem o alto relevo, que é onde a gente quer que fique o efeito, tá? Os borrõezinhos sempre perto do alto relevo para dar aquele ar de envelhecido. Agora com um pano limpinho, bem macio, a gente vai passando na água e vai tirando todo
o excesso do gel envelhecedor. Terminou de passar, já vamos fazer esse processo, sem esperar secar nada. Vai tirando mais grosso, depois você vai passando o pano um pouco menos encharcado, vai passando ele mais úmido, até ficar do gosto que você quer, da forma que você quiser. Então, agora, para finalizar, você molha o pincel no gel envelhecedor e faz um sombreado nas bordas, entre o levantadinho, o dourado. Você vai fazendo para dar aquele toque bem envelhecido. Espero que vocês tenham gostado e lembrando que você pode fazer tudo isso numa madeira, tá? O processo é o mesmo. A única coisa que eu faço de diferente é que eu trabalho a madeira antes de começar com a tinta batida de pedra, tá? Passa um stain para proteger, para não mofar, e o resultado vai ser igual. Um abraço, espero que vocês tenham gostado.